Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo ao nosso desafio 365 dias. E hoje vai falar um pouquinho sobre apressamento de pulso, de antebraço, de punho, sei lá, como você preferir chamar, não faz diferença. Não é uma técnica que acontece em sua maioria com homens, certo? Normalmente isso tende a acontecer com mulheres, mas não evita que isso aconteça com homens também. O que a gente quer, o que a gente vai mostrar hoje? Na verdade é só desmistificar alguns conceitos que algumas pessoas, e quando eu digo algumas, eu digo a maioria, insistem em achar que vai fazer a diferença nesse tipo de técnica, que é o quê? O cara ele pegou lá, fez um apressamento, pode ser com a mão, né, paralela, pode ser cruzada, não importa, tá? A gente vai chegar, tem variação com as duas mãos, mas não é o foco de hoje. Só quero dizer como é que funciona isso, tá? Para você sair de uma situação assim, uma situação dessa, você precisa de explosão. Você precisa fazer uma chave, uma alavanca no sentido contrário do apressamento com explosão. Não adianta ter força, não adianta ter raiva, precisa de explosão. Então assim, ó, de uma forma bem geral. Então as costas da mão dele tá aqui desse lado, então tem os dedos dele aqui. Por onde que é mais fácil sair? Obviamente, por esse lado. Não adianta eu tentar atravessar as costas da mão dele, não vai rolar. Então, o que eu tenho que fazer? O meu braço tem que vir nessa direção aqui, perfeito? Como é que eu compenso isso? Enquanto o meu braço vem para essa direção, o braço dele que está segurando tem que ir para a direção oposta. Então eu poderia jogar o braço dele para lá, só que isso não vai resolver. Como é que eu compenso isso? Usando o meu outro braço, a minha mão viva, certo? A gente já falou sobre mão viva. Então eu utilizo a minha mão viva para traumatizar lá. Quanto mais próximo da mão dele, mais fácil é de realizar essa soltura. Eu posso fazer no braço dele, posso fazer no antebraço dele. Vai funcionar? Possivelmente, mas quanto mais afastado da mão dele eu for fazer esse trauma, mais difícil vai ser fazer essa soltura, beleza? Quanto mais próximo, mais fácil. Então, enquanto eu bato para um lado, eu puxo a minha mão do lado contrário. Essa é a técnica. A mão vai para um lado, minha mão vem para o outro. Ah, Flávio, se o cara segura forte, apertar, enfim, não faz diferença. O que eu quero dizer aqui, algumas pessoas colocam uns misticismo muito louco em cima da técnica que não faz diferença nenhuma. O que é isso? Algumas pessoas falam que, solta um pouquinho, quando o cara ele vai pegar na sua mão, você tem que fechar o punho, né? Fechar lá a sua mão. Por quê? Então, sei lá, tá andando na rua, o cara vai pegar e você já tem que fechar a mão. Essa é a primeira coisa que tem que falar. Por quê? Porque quando você fecha a mão, você abre ela, gera uma leve e micro abertura entre o polegar e o dedo dele lá. Aqui, obviamente, você não vai conseguir ver, mas você consegue ver aqui, cara? Sim, aqui, ó. sim, eu senti. Sentiu? Olha, ele sentiu abrindo de leve. Tem uns outros ainda que falam que além de você abrir a mão, você tem que girar o braço desse jeito, para gerar uma abertura um pouco ainda maior. Ó, realmente, essa abertura acontece. Tá? Essa questão de você abrir a mão, você girar ali o antebraço e gerar essa abertura realmente acontece. Mas não é isso que vai fazer a soltura. Não é essa micro abertura que vai fazer a soltura. É o efeito de explosão, de você pegar o seu outro braço que não está fazendo nada e você dá o porradão lá enquanto você puxa o outro braço junto, certo? Então mesmo que ele esteja segurando forte, segura lá, pode pegar de novo, forte, forte, forte. Isso. Né? O trabalho é explosão. Então eu bato e puxo. Independente se o cara é maior, se ele é mais forte, é explosão. O Kleber tem mais ou menos a mesma estatura que eu. Se ele pegar forte lá e eu tentar fazer isso na força, não vai. Porque isso aqui é força. Eu tô apoiando ali, tô empurrando. Não vai sair mesmo. Se o Kleber fosse maior ou mais forte, não ia nem palavrão, não ia, tá? Ou seja, não se trata de força, se trata de explosão. Tem que ser um movimento rápido. Bum, bate e puxa, explode, certo? Mulherada, a mesma coisa. Interessa se o cara é maior, mais forte, interessa. É explosão, não é força. Se você tentar forçar lá o braço, não vai sair. Tem que ser explosivo. Puxa e bate, seja para um lado, seja para o outro. Se fosse com o outro braço, o mesmo princípio. Nada dessa coisa de, abre a mão, gira lá o punho. Não precisa dificultar. Para que colocar mais movimentos se eu posso fazer exatamente a mesma coisa com menos movimentos? Para que colocar 3, 4, 5 passos se eu resolvo com um, que é a mesma coisa?
nesse caso aqui, costas da mão tá para cá. Não dá para eu sair para lá, certo? Não faz sentido, eu tenho que sair para o outro lado. Ou seja, minha mão vem do outro lado, bate para cá, explosão para um lado, enquanto eu puxo meu braço para o outro, certo? É o mesmo princípio. Então ele segura, bate, explosão. Só isso aqui, certo? Quando você for treinar isso, vai com calma. Comece primeiramente fazendo só a técnica. Então, por exemplo, ele segurou lá, fraquinho mesmo, vem aqui, ó, bato lá e puxo. Bate lá, nem bate. Falei bater, mas não é bater, só empurra. Empurra e puxa, só para você pegar a mecânica do movimento. Pro outro lado a mesma coisa, ele pegou, empurra, puxa, empurra, puxa. Faz isso algumas vezes, tá? Depois você começa a colocar um pouquinho mais de pressão e quando você for fazer isso uma forma mais agressiva, de um recon, por exemplo, aí você coloca mais pressão. Porque, cara, vou te falar, se você treinar essa parada aqui por 20 minutos, teu braço vai estar desse tamanho depois. Não é tamanho de, tipo, musculoso, não. É tamanho de roxo. Você não vai conseguir abrir e fechar a mão no dia seguinte, você ficar tomando porrada ali. Por quê? Porque é explosão. Então, assim, vai leve, certo? Vai ali treinando e tal. Se quiser colocar ali sei lá, uma proteção ali, talvez uma caneleira em cima também, coloca, veste ali, segura, às vezes ajuda, beleza? Mas vai com calma, né? Já teve gente que se machucou mesmo, às vezes pega ali unha, acaba arranhando, já, né, cortei um aluno com o relógio bateu ali, arranhou, enfim, cuidado, tá? Então, só para finalizar, desmistificar, não precisa, se você precisa colocar vários passos, cara, porque alguma coisa está errado, né? Se tá difícil, se tá complicado, se tem muita coisa para fazer, tá errado. Tem que ser simples, tem que ser preto no branco, funcional, direto ali, tá? Ah, tem que fazer isso, depois disso, depois isso, depois isso, depois isso. Cara, não. Simples, perfeito? Explosão, bate, soltou, já era, sem mistério, perfeito? Forte abraço, até amanhã, Mabuhay.